Olá, alunos, tudo bem? Professor Eduardo. Hoje nós vamos falar de um tópico especial da sistemática filogenética, que são os grupos filogenéticos e as características evolutivas que estão inseridas nesses grupos. Bom, esse material ele compõe um tópico especial, né, do itinerário formativo e que a gente começa conversando sobre os chamados grupos filogenéticos, tá? Esse material vai então te ajudar a compreender os conceitos fundamentais da sistemática filogenética. Vai um pouco além, eu diria, tá? Então vai mostrar muitas relações evolutivas que vão ser representadas em árvores filogenéticas e os graus de parentesco que existem, tá? Entre a ancestralidade comum entre os organismos. Então é um estudo mais aprofundado um pouco sobre sistemática filogenética e os relacionamentos entre os indivíduos. Para isso a gente precisa conhecer alguns termos, tá? Os chamados tipos de grupos filogenéticos. Quando eu digo termos, quer dizer que existem três palavras básicas, três nomenclaturas básicas para se estabelecer agrupamentos evolutivos, tá? O primeiro deles é o chamado monofilético, grupos parafiléticos e o terceiro, os grupos polifiléticos. Tá? Eu vou abordar cada um deles com bastante calma, a gente vai conversando a respeito deles. Tá? Olha só, o primeiro deles, o grupo monofilético. O que define um grupo monofilético? Ele tem um ancestral comum e todos os seus descendentes estão incluídos neste ramo, tá? Nesse chamado grupo monofilético. Mono, um filamento, filético, tá? Por exemplo, olha aqui embaixo. Nós temos aqui nesse exemplo, nessa gravura, mostrando um ramo, olha aqui, ó, bem aqui embaixo, um ramo único, onde sofreu, né, uma separação por cladogênese. Os ancestrais, o ancestral, né, desse grande grupo aqui separou-se aqui à esquerda e aqui à direita, dando origem, logo em sequência, a outros grupos de animais. Neste caso, nós estamos falando de grupos de artrópoda, hexápoda, o grupo dos insetos. Tá? Então, nós temos aqui o grande grupo insetos, olha só. E dentro deste grupo dos insetos, nós temos um grupo dos chamados besouros, os coleópteros. Tá? Então, esse grupo aqui dos besouros, ele é um grupo que ele tem o mesmo grupo ancestral, um grupo monofilético, que deu origem a todos os insetos. É claro, isso aqui é um fragmento do que nós estamos conversando sobre artrópoda, por exemplo. Mas pega um exemplo bastante concreto para ti. O grupo dos mamíferos. O grupo dos mamíferos ele é um grupo único, é um filamento único na árvore evolutiva. Conforme vão aparecer agora com alguns cladogramas mais à frente, vai aparecer esse exemplo dos mamíferos e eu vou apontar novamente para ti. Então, qual é a definição? Um único ancestral comum dando origem a todos os descendentes. Isso aqui é um chamado grupo monofilético. Tá? Também é chamado, obviamente, de clado, né? Um clado, ramo, né? Um ramo único. Tá certo? Bom, esse é o primeiro conceito mais simples de todos. Quando nós falamos num segundo grupo, chamado parafilético, ele é um grupo um pouco diferente. O prefixo para quer dizer ao lado. Tá? Então, são ramos que ficam um ao lado do outro. O que significa isso? Observa. Inclui o ancestral comum, mas não todos os seus descendentes. Ele não reflete completamente a história evolutiva de um grupo. O exemplo clássico é o grupo dos répteis. Então, se nós observarmos aqui, olha só, esse grupo dos répteis, aqui no cladograma direita, nós observamos que existe um ancestral comum, olha aqui embaixo, ó, onde ele tem um evento de cladogênese, aonde se separou o ramo aqui que correu à esquerda e um ramo que correu à direita, e olha só, fazendo uma ressalva anterior, aqui ó, o grupo dos mamíferos. Isso aqui é um evento monofilético, né? Um grupo monofilético, perdão. Um grupo monofilético. Ele é apenas um único ancestral, dando origem a todos os mamíferos. É isso que quer dizer monofilia, tá? Agora, parafilia quer dizer que teve um ancestral comum, olha aqui, ó, em um determinado momento, uma cladogênese, deu origem às tartarugas, e essa outra linhagem, em sequência, por uma nova cladogênese, deu origem a lagartos,
que por uma nova cladogênese à frente deu origem a crocodilos. Então nota que esses ramos que estão aqui, ó, um ao lado do outro, sendo eles todos sustentados por uma única linhagem evolutiva, obviamente com as suas divisões cladogênicas, dão origem ao que nós chamamos de grupo parafilético. Certo? Então observem, crocodilos, lagartos, tartarugas, todos eles possuem as suas linhagens em paralelo. Quem é o mais antigo? É claro que são as tartarugas, vieram na linha do tempo antes, depois os lagartos, depois os crocodilos. Mas temos que chamar a atenção uma coisa. O grupo das aves, ele é um grupo que não pertence a esse tipo de análise, uma análise parafilética, tá? Exclui as aves, mesmo tendo um ancestral comum, tá? Por ser um grupo fora do aspecto parafilético. Explico mais à frente quando incluir aqui, por exemplo, as características de aves. Essa análise para o grupo reptilia, tá? Os reptilianos. E aqui o parentezinho, mais ou menos, o que são as aves, existe a necessidade de um outro olhar para essas aves. Tá certo? Então, calma lá, vamos indo. Tudo bem? Essa é uma análise para grupo parafilético. Tá? Ancestral comum, mas não de todos os seus descendentes. E não é um retrato fiel, né, completo de toda a história evolutiva do grupo, tá bom? Como é o caso aqui, por exemplo, do grupo das aves. Bom, e o polifilético? Tá? O muitos, né, filéticos, várias filias, vários organismos que estão em diferentes, às vezes, braços da árvore filogenética, tá? Que têm características semelhantes, mas que não tem um ancestral comum muito recente. Vamos pegar um exemplo aqui do grupo dos mamíferos voadores, os conhecidos morcegos, e o grupo das aves. Todo mundo sabe que os mamíferos voadores, morcegos e aves são grupos distintos, né? Um mamífero e outro grupo aves. Quando a gente analisa esse tipo de situação, grupos polifiléticos, nós estamos falando de um chamado grupo artificial. O que nós estamos chamando assim? Nós estamos analisando características análogas entre eles. Tá? É um grupo completamente artificial. Ele pode ser analisado? Pode, desde que tu observe o ancestral bem lá atrás. Tá? Estou pegando aqui um cladograma bem aleatório, mostrando, imagine você sendo aqui à esquerda as aves e aqui sendo à direita os morcegos, tá bom? Aqui as aves e aqui os morcegos. Então tem um ancestral comum? É claro que ele tem. As aves, né, vieram antes do grupo dos mamíferos e aqui o grupo dos mamíferos, né, tendo as suas derivações por eventos de cladogênese. Então, um ancestral reuniu esses indivíduos, é claro, né, existiu um ancestral que reuniu esses indivíduos reptilianos, que depois deram origem ao grupo das aves, e esses indivíduos reptilianos mamiliformes, que deram origem, então, depois aos mamíferos, e que logo em seguida aos morcegos. Indivíduos que voam, mas que não têm, digamos assim, um grau de parentesco muito grande. Eu citei o exemplo análogo, é homólogo. A estrutura das asas das aves e as dos morcegos são a mesma, são de mesma localização embrionária, tá certo? Perdão pelo meu erro. Então são órgãos homólogos, tá certo? Porém, a sua origem, né, na árvore filogenética, a origem do grupo, é bem diferente, bem distante um do outro. Grupos polifiléticos, uma reunião arbitrária artificial. Tudo bem? Bom, mais à frente, um grupo irmão. Pois é, existem alguns relacionamentos que nós podemos chamar de grupos irmãos. Normalmente reunimos 2 grupos ou mais, tá? Mas vamos pegar 2 grupos para começar. 2 grupos que compartilham um ancestral, ele é comum, mais recente entre si do que com outros grupos. Vamos ver uma ideia aqui. Um ancestral comum mais recente. Observando este cladograma simples, grupo recente, eu sempre tenho que observar mais à direita do cladograma, certo? Mais à direita, mais recente. Mais antigo, mais à esquerda, olha, mais perto da origem do cladograma. Então, a partir do momento que eu quero observar
o grupo comum mais recente entre si, eu, por exemplo, pego os grupos C e D, tá? Que tem, né, um grupo próximo a ele com ancestral comum, que é o B, por exemplo. Tá? Então, o B ele é um grupo mais próximo de C e D. Considera-se, então, que o B é chamado de grupo irmão de C e D. Quando eu vou juntar mais linhagens, né, um maior número de linhagens, atenção a isso. Por exemplo, quem é grupo irmão de A? O A tem irmão? É claro que ele tem irmão. O grupo irmão de A não vai ser só o C e o D. Eu tenho que puxar todos que sucederam o A, que, por exemplo, são B, C e D. Todos esses três são grupo irmão do A, pois eles possuem um ancestral comum próximo a si. Então, B, C e D é grupo irmão do grupo A. O caso clássico, por exemplo, são as aves e os crocodilos, como acabava de dizer para vocês. As aves têm um grupo irmão, as aves são um grupo irmão dos crocodilos. Eu vou voltar lá no cladograma, tá certo? Para a gente memorizar aqui, ó. Olha só. Aves é grupo irmão de crocodília, crocodilianos, tá? Eles tiveram um evento de cladogênese, né, ancestral comum, um grupo irmão das aves, tá certo? É o próximo dele, é o próximo. As aves, o grupo próximo, são os crocodilos. Embora répteis seja um grande grupo fechado, e aves saiu, vamos dizer assim, em uma outra vertente do grupo dos répteis, tornando-se, sim, grupo irmão de crocodília, né? Crocodílio, tá bem? Grupo irmão, tranquilo? Então eu posso não precisar simplesmente juntar dois, pode ser três, pode ser quatro, observando, claro, o próximo grupo que houver, tá bem? Bom, grupo irmão, o conceito visto. Agora vamos observar algumas características evolutivas. É um conceito importante, né, para entender as relações filogenéticas. Eu tenho aqui 4 características evolutivas importantes. A primeira delas, apomorfias. O prefixo apo denota para ti após, tá? Facilitando o entendimento. Apomorfias, após. Morfias, formas que vieram depois. Interpreta desse jeito, tá bom? Características derivadas que surgem em um grupo específico. Derivada quer dizer que vem depois, gurizada, tá? Características que vieram depois, derivou para alguma coisa, vieram depois, tá? É um elemento da evolução, a derivação, tá bem? Muda uma estrutura, ele derivou. Então, por exemplo, diferencia um grupo dos seus ancestrais mais antigos. Por exemplo, vamos ali, ó, penas das aves. Citei isso em aula para vocês, provavelmente. A pena das aves é presente, né, apenas nesse grupinho aqui, ó, grupo das aves, né? Somente as aves têm penas, tá? Então, se as aves têm penas, é uma característica apomórfica em relação aos seus ancestrais, tá? Veio depois, por exemplo, da bolsa amniótica que está aqui embaixo. Tá, que eu não marquei, né, as penas, mas podia ter marcado. Aqui as penas das aves, né, presente apenas nelas, não tem crocodilo, nem dos demais aqui dos répteis, mas tem, por exemplo, amnio, a bolsa amniótica, está presente tanto os mamíferos como todos os répteis, inclusive as aves. Né? Então, penas das aves é uma característica apomórfica em relação a outra. Eu preciso do chamado referencial. O referencial, para mim, é sempre uma outra característica. Ou um grupo, por exemplo. Pena das aves vieram antes ou depois dos lagartos? Vieram depois. É uma característica apomórfica em relação ao grupo Lacertilia, né? O grupo dos lagartos. Tá? Por exemplo, outro exemplo, né? Pelos e glândulas mamárias. Pelos e glândulas mamárias são características que vieram apomórfica em relação, por exemplo, à tetrapodia, serem tetrápodes, ou bolsa amniótica. Agora, existe um porém nisso daqui, pessoal. A gente sempre tem que pensar,
qual é o referencial que eu estou pensando, tá certo? Para eu estimar uma apomorfia, eu preciso de um referencial, seja ele uma outra característica ou um grupo, tá certo? Bom, sinapomorfias. Próxima característica, sinapomorfias. Características derivadas compartilhadas por um grupo monofilético. Sin, o prefixo sin quer dizer junto, tá? Apomorfia, sinapomorfia. Juntou as apomorfias, ou seja, uma apomorfia que foi colecionada em grupos monofiléticos. Tu te lembra que eu te falei que os mamíferos são um grupo monofilético? Então, a partir daquela linhagem monofilética de mamália, todos eles juntaram uma apomorfia, neste mesmo grupo monofilético. Então, essa característica evolutiva, essa relação evolutiva, por exemplo, se manifesta nas glândulas mamárias dos mamíferos. Todos os mamíferos possuem glândulas mamárias, tá bem? Agora, todos os mamíferos possuem chifres? Não, não é? Então, não é uma sinapomorfia, o chifre, percebe? Placenta. Todos são placentados? Não, nem todos. Não te esquece do ornitorrinco, tá certo? Então, existem características que, dependendo dela, tá, é uma sinapomorfia. Por exemplo, é o caso da girafa aqui e do ser humano, que compartilham a única sinapomorfia que me vem à mente agora, que é a que coloquei no exemplo, que são as glândulas mamárias, tá bem? E quando uma característica ela é um pouco mais antiga que outra? Plesiomorfias, plésio vem de antigo, tá? Morfias anteriores, características ancestrais, formas ancestrais que estavam presentes antes da separação dos grupos. Antes, tá? Não são exclusivas de um determinado grupo por si só, tá? Citei isso em aula, provavelmente. Uma das mais clássicas de todas, tá? Pega aqui, por exemplo, o grupo dos peixes, que vai, esse cladograma, né? Grupo dos peixes que vai até os mamíferos. Todos eles possuem aqui, ó, bem próximo, tá? Do evento de cladogênese, né? Que deu origem ao grupo dos peixes e logo em seguida aqui continuou, né? Numa anagênese, as demais linhagens vou chamar agora, né? De vertebrados, né? As vértebras. Tá? Então, esse evento número 1 que está cá embaixo, provavelmente pode ser, né, chamado de um evento que apareceu a vértebra. Tá bom? Pode ser outra característica, mas aqui, para esse exemplo, vai ser a vértebra. Então, a vértebra ele é um elemento que apareceu e, tu sabes disso, a partir do momento que foi inserido no ramo central, todo mundo vai compartilhar. Não é? Então, eu dizer que mamíferos possuem vértebras é algo plesiomórfico. Não é só de mamífero. As aves também têm vértebras, répteis também, os anfíbios também e os peixes também. Tá? Então, o grupo dos peixes ele foi o primeiro a ter as vértebras, em sequência os demais. Então, vértebra não é uma característica nova, não pode estar apenas aqui com mamíferos. Ele está também nas aves, também nos répteis, então é uma característica muito antiga, plesiomórfico, tá certo? Já que eu estou com esse cladograma aqui aberto, eu vou te perguntar um negócio. Vamos fazer um exercício rápido aqui. Essa característica 3 aqui, tá? Que eu vou chamar de bolsa amniótica ou amnio, tá bom? Vou chamar de amnio, tá bem? Ela é apomórfica ou plesiomórfica em relação à vértebra? Pensa. Aqui a bolsa amniótica, aqui a vértebra. A bolsa amniótica, ou amnio, ela é apomórfica em relação à característica vértebra. Ela também é apomórfica em relação, por exemplo, aqui, sei lá, a tetrapodia, né? Tetrápode, que veio com o grupo dos anfíbios à frente, tá? Porém, ela é
plesiomórfica quando eu falo, por exemplo, em pelos e glândulas mamárias, ou quando eu falo, por exemplo, aqui em penas bicocórneo, tá? Nas aves. Ela é mais antiga. Percebeu o exemplo? É bem simples, é só a gente poder estabelecer quem é o teu referencial e te apropriar dessas nomenclaturas. Plesiomórfico, por exemplo, mais antigo. Apomórfico, mais recente em relação ao outro. E por último, os autapomórficos ou características autapomórficas ou autapomorfias, tanto faz. Essa aqui é muito simples. Alta vem desse só, tá? Autapomorfias. O indivíduo que tem uma característica exclusiva de um táxon, chegando ao nível de família, de gênero, até mesmo de espécie. Tá certo? Por exemplo, pegando uma família, né? Ou um gênero até mesmo. A partir daquele gênero, todos têm aquela característica e esse gênero pode, obviamente, se abrir em várias espécies ou até um gênero que tem apenas uma espécie. É um traço derivado que distingue grupos. O exemplo clássico é a juba do leão nos felídeos. A família Felidae, já estava trocando a nomenclatura. Felidae, tá? Os felinos, maior que isso daqui, inclusive, inclui o gato, né? O gato doméstico e tudo mais. Ele vai se ramificando, olha só, vai se ramificando, né? E aqui a onça, e vem aqui, deve ser a onça pintada, pela imagem está meio ruinzinha, né? E aqui, parente dela, vem o leão. Pode-se dizer que uma das características que está aqui, olha, que fez a história evolutiva do leão, é uma autapomorfia, que é a juba. Tá bom? Ah, mas e os dentes caninos? Dente canino é uma característica de felino. Os dentes caninos proeminentes, né? Ah, mas e a coloração? Pode ser que a coloração seja única e exclusiva, por exemplo, uma coloração, eu digo, bem específica, tá? Aqui, deste grupo aqui, que deve ser a onça pintada, talvez, tá? O tigre, por exemplo, tá? O tigre, com as suas listras, ele tem características bem distintas do seu grupo aqui ao lado, né? Aqui, este bem diferente, mas quem é que tem a única característica diferente de todos eles? É o leão. Somente o leão tem a juba. Então, para a gente pensar em autapomorfia, a gente tem que ver uma característica. Uma só. Uma só que somente ele tem. Aí tu vai dizer, olha, essa daí é uma característica só leão tem. Então, uma autapomorfia. Pensa em outros grupos animais, outros grupos vegetais, até um pouco mais difícil, que a gente muitas vezes não tem muito contato com a observação vegetal. Mas mesmo assim, funciona em todos, tá bem? Então, um grupo que pode ter apenas uma característica, só aquela ali, é só dele aquela característica, tá? Isso é chamado de autapomorfia, tá certo? Bom, eu espero que essa videoaula tenha te ajudado, né? É uma videoaula que vai te ajudar principalmente a observar diferenças entre esses conceitos de autapomorfia, de sinapomorfia, tá? Vamos estabelecer aqui rapidinho, autapomorfia exclusiva de um grupo, né? Sinapomorfia, compartilhado por vários grupos. Autapomorfia somente daquele grupo de leões, como é o exemplo da juba, né? Sinapomorfia, como as glândulas mamárias dos mamíferos, né? Num grupo monofilético, ele possui uma característica que todos eles têm, todos os mamíferos, tá bom? Isso é uma sinapomorfia, ou seja, uma característica que foi juncionada depois, né? Uma característica morfológica que foi juncionou um grupo, tá bom? Mamífero. Qual é a diferença entre autapomorfia e uma apomorfia? A autapomorfia